pronta para ouvir, diga, pronto para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Amém? O tema para essa palavra é: ouça mais e fale menos. É bem parecido com o tema de domingo passado, né? Aqui, querido, Tiago fala de dois princípios. Repito, ele disse: tende estes princípios em mente. De quais princípios Tiago está se referindo aqui? Ele nos diz logo em seguida: toda pessoa deve estar pronta para ouvir e deve ser tardio para falar. É preciso, se quisermos ter bom êxito, aprendemos a ouvir mais. Toda a vida cristã não se resume primariamente no falar, mas no ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo quê? Pelo falar? Não, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A ação do falar é de Deus, e a nossa parte é ouvir o que Deus está falando, e então a fé nasce no coração. Nós somos, infelizmente, em alguns momentos, a Bíblia fala de homens, chama nesse termo, palradores frívolas, homens que falam demais e falam desnecessariamente, e falam coisas que ferem princípios de Deus, que vão além daquilo que Deus gostaria que fossem ditos. E quem é que está dizendo coisas além do que deveria? Quem está ouvindo pouco. Irmão, alguém que fala demais é porque está ouvindo de menos. Posso repetir? Quem fala demais é porque está ouvindo de menos. E Tiago fala para nós observarmos esses princípios. Afinal, querido, todos nós, é o que a Bíblia diz, tropeçamos no falar. Não há um aqui sequer que não tropece no falar. Hoje talvez você cometeu vários deslizes pela sua boca, magoou a sua esposa, o seu esposo, feriu seus filhos, falou mal de alguém, falou mal do seu pastor, falou mal da esposa do pastor, falou mal das lideranças. Então nós tropeçamos de várias formas e de muitas maneiras por aquilo que falamos. E eu quero que você entenda nessa noite que existe um risco por se falar demais e ouvir de menos. E qual é esse risco? Escute: quem fala demais e ouve de menos corre o risco de comprometer a si mesmo e comprometer a sua credibilidade. Alguém que fala demais tem pouco crédito. Quer que eu repita? Se você é alguém que fala demais, a sua palavra vale pouco. Aquele ditado do mundo conhecido por nós: quem fala demais faz o quê? Dá bom dia a cavalo. Não é bíblico no seu âmago, mas não deixa de ser verdadeiro. Quem fala demais, muitas vezes, a sua palavra é descredibilizada. Porque quem fala demais, irmão, comete muitos erros. E quanto mais você fala, mais você se compromete. É simples assim. E eu vou te mostrar dentro da própria palavra que ouvir é mais precioso do que falar. Falar é necessário. Mas o que é necessário falar? Falar dentro daquilo que Deus está falando. Falar pontualmente. Quem foi que falou isso recentemente? Acho que foi a pastora Liliane, né? Precisamos ser pontuais. A minha esposa falou recentemente: precisamos ser pontuais, assertivos. Mas quem é que é pontual e quem é assertivo? É quem está ouvindo mais e não quem está falando demais. Quem está entendendo? Diga amém.
E quando você é alguém que fala mais do que deveria, você compromete a si mesmo e põe em xeque a sua credibilidade. Irmão, eu não sei se você se importa com o nível de confiança que as pessoas dão a você. Você se importa com isso? Pois deveria se importar. Porque como alguém vai te ouvir se não confia em você? Como você quer que alguém te ouça se a sua palavra não tem crédito algum para aqueles que estão te ouvindo? E muitas vezes ela não tem crédito para quem te ouve, porque está faltando você ouvir mais do que falar. E eu sei, querido, que essa confiança, ela pode ser comprometida se você falar mais do que deveria. Você acha, você consegue, agora vai doer. Você consegue confiar numa pessoa fofoqueira? Que fala da vida dos outros à torta e à direita? Por quê? Porque se ela fala dos outros, ela vai falar de você também. E quando você ouve uma palavra de pessoas fofoqueiras, você não dá crédito para elas, você perde a sua credibilidade, porque quem leva o pecado de um, vai levar o seu também para os outros. Quem dissemina e divulga a fofoca da vida dos outros, vai disseminar e divulgar da sua também. E pessoas assim, elas não gozam de credibilidade, e muitas vezes elas querem ser ouvidas, mas como você vai ouvir se você só fala da vida dos outros e não se importa com a sua? Como que você quer ter a confiança das pessoas se você está mais preocupado com a vida delas do que com a sua própria? Então você deve se preocupar, querido, com o nível de confiança que as pessoas vão ter de você. Vou te dar um exemplo real. Eu conheço um cidadão, não vou citar o nome, talvez alguns aqui vão até descobrir quem é. Eu conheço um cidadão que é mais fácil confiar numa nota de 3 do que naquilo que ele diz. Exatamente porque ele fala demais, fala mais do que deveria. Ó, cabuquinho que fala, conversa muito. E é mais fácil acreditar numa nota de R$3 do que acreditar naquilo que ele diz. Por que que eu olho para ele e vejo isso? Porque por falar demais, ele perde crédito comigo. Por falar demais, ele se compromete com as suas palavras. Então, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Segura um pouco mais a sua língua. Fecha um pouco mais a sua boca, se você quiser ser ouvido. E se quando você quiser falar, você tenha o que falar pontualmente, aquilo que as pessoas precisam. E esse assunto, ele é tão sério, e esses princípios descritos por Tiago, tão verdadeiros, que até mesmo Deus espera que diante dele você ouça mais e fale menos. Sabia que Deus espera, até mesmo Deus espera que você diante dele ouça mais e fale menos? Posso te mostrar isso dentro da Bíblia? Eclesiastes 5, pode abrir a sua Bíblia. Vamos lá, olha o que Deus diz aqui, a partir do verso 1. Eclesiastes 5:1 até o verso 7, aqui diz: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Agora veja, olha a importância que Deus dá, até mesmo para quando você está diante dele. Aproximar-se para ouvir vale muito mais. Interessante isso, né? Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos.
ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Agora veja, não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Quantas palavras você tem que falar? E de que maneira? Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quanto fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Aqui ele está falando de boca, de palavras, que os tolos falam e não cumprem. Cumpre, pois, a tua palavra. Verso 5: portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permita, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Nossa, irmão, já presenciei isso algumas vezes, acredita? De pessoas se comprometerem com a sua palavra e depois voltar atrás e não cumprir. Ora, continuando, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Amém? Pode olhar para mim. Escute o que eu vou te dizer. Pode não parecer, mas Deus leva muito a sério o que sai da nossa boca. Seja diante dele e para ele, ou seja para as outras pessoas. Deus leva muito a sério as palavras que nós falamos. Quando você faz uma promessa diante de Deus, acredite, Deus está levando a sério o que está saindo da sua boca. Se você diz assim: Deus, eu vou fazer tal coisa, perante Ele, e você se compromete, você não faz, Ele vai te cobrar a respeito disso, porque Deus leva a sério o que você fala. Seja para Ele, ou seja para outras pessoas. E quando você fala para outras pessoas, e você fala mal ou não cumpre, você acaba se comprometendo. Por isso Deus acaba prezando mais o ouvir do que o falar. E quando você é alguém que ouve, isso vai lhe dar duas coisas: a sabedoria do silêncio e a precisão na hora do falar. Irmão, é impressionante que tem gente que não abre muita boca, mas quando abre parece que elas são assertivas para falar aquilo que nós estamos precisando ouvir. Você conhece alguém assim? O fulano é calado, ele é quietinho, ele é demais na dele, mas quando ele abre a boca, ele atinge em cheio aquilo que você está precisando ouvir. Eu sou muito observador. Talvez é o que nós estamos precisando ser um pouco mais observadores, para na hora de falarmos, acertarmos em cheio o alvo. Amém? Salomão disse em Provérbios 25:11: a palavra proferida a seu tempo é como maçãs de ouro em cestos de prata. Olha isso aqui: a palavra proferida a seu tempo é como maçãs de ouro em cestas de prata. Deus quer nos ensinar a falar no tempo certo, a coisa certa. Sermos precisos para não perdermos o crédito que deveríamos ter. Como vão crer naquilo que nós falamos, se o que nós falamos não tem crédito algum? Aqui eu acho interessante esse texto aqui de Provérbios 25. Se você observar bem, Salomão ele usa o termo palavra no singular e não palavras no plural. E ele diz aqui assim: como maçãs de ouro. O que é uma maçã de ouro?
Uma maçã, querida, ela pesa em média 150 gramas. Quantas gramas? Quantas gramas, irmão? Mas não são qualquer maçã, são maçãs de ouro. Se nós convertermos o valor atual do ouro, uma maçã de ouro, que pesa em média 150 gramas, equivale hoje, nos dias de hoje, a 50 mil reais. Uma maçã. E ele diz aqui que a palavra dita no tempo certo são como maçãs de ouro em cestos de prata. Uma maçã é o que ele está querendo dizer. Que são palavras que são extremamente valiosas quando são ditas no tempo certo. Agora imagina, querido, quanto mais você fala, mais valiosas podem ser as suas palavras, se você as falar do jeito certo. Porque se você as falar do jeito errado, vai causar dano. Entenda isso, palavras certas do tempo certo, é para quem está ouvindo mais do que falando mais. Quanto mais você ouvir, mais certo você vai falar. Desconfie de pessoas que falam à torta e à direita, irmão. Cuidado com essas pessoas, porque elas podem ser um poço de veneno para você. Fica perto de pessoas que falam demais para você ver o que vai acontecer. Logo, logo você vai começar a falar demais igual elas. E aí, irmão, ao invés de você sair vida, vai começar a sair o que não deveria. E aí você vai produzir mal para outras pessoas. E a Bíblia diz assim: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que seja útil para edificação, a fim de transmitir graça para aqueles que ouvem. O risco de quem ouve pouco poderá ser falar demais, e quem só fala, mas não quer ouvir, acabará sofrendo as consequências de cair no descrédito. E aqui, querido, eu quero entrar no ponto que eu desejo nessa noite, e agora eu vou começar a pregar, que até agora eu não comecei. Quem fala demais e ouve pouco, vai cair no descrédito e vai acabar sofrendo a consequência. Você já passou alguma vez por isso? Você falar com alguém e não ser ouvido? Ou a pessoa até ouve, mas não dá atenção ao que você está falando? Já passou por isso em algum momento? A pergunta que você deve fazer é: será que eu não estou falando demais e por isso não estão me ouvindo? Às vezes a gente diz assim: eu falo e o fulano não me ouve. Por quê? Talvez você está falando a coisa errada. Talvez você está falando mais do que deveria. Talvez é necessário você ouvir um pouco mais antes de abrir a sua boquinha. Talvez uma das perguntas que você deve fazer é: eu estou ouvindo o que preciso? Sabe, irmão, o problema de muita gente é que muita gente tem balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. Escute o que eu vou dizer aqui agora, porque agora eu vou entrar na palavra. Nós queremos ser ouvidos, mas quando precisamos ouvir, não queremos dar ouvidos. E eu vou te dizer uma coisa: se você quer ser ouvido, mas você não quer ouvir, quando for preciso, você não será ouvido. A lei é simples: você colhe o que você planta. Se você é o tipo de pessoa que não dá ouvido para ninguém, não espere ser ouvido quando você abrir a sua boca. E tem um monte de gente assim.
usando balança enganosa, é 2 pesos e 2 medidas. Ora, afinal, eu tenho o que dizer, mas quando você precisa ouvir, você não quer ouvir. Você acha que as pessoas têm que te ouvir porque você tem algo a lhes dizer. Mas se você não é alguém que está pronto para ouvir as pessoas, quando for preciso elas te ouvirem, elas não te ouvirão. Então ouça o que lhe está sendo dito. Amém? E às vezes a gente até fica bravo, né? Porque na nossa cabeça, a gente sempre vai ter alguma coisa a dizer a respeito de qualquer coisa. Não, a respeito desse assunto, eu tenho o que dizer. É verdade? Você tem o que dizer? Eu te pergunto, a respeito desse assunto, você ouviu o que deveria antes de querer dizer alguma coisa? Porque, irmão, ou vai gostar de dar palpite ou não deveria igual a gente. Ser humano gosta de opinar a respeito de tudo. Não, você tem que me ouvir, pastor, porque eu tenho algo a dizer. A pergunta não é o que você tem a dizer, a pergunta é: você está ouvindo o que precisa? Para quando você abrir a sua boca para dizer o que você tem a dizer, você também ser ouvido. Você não tem o que dizer enquanto não aprender primeiro a ouvir, irmão. Vou repetir isso aqui. Ninguém tem o que dizer enquanto não aprender primeiro a ouvir. Eu tenho um problema com quem pensa que pode ensinar sem primeiro ter aprendido. Eu realmente tenho um problema. Certifique-se muito bem antes de querer ensinar algo para alguém. Certifique se você primeiro aprendeu aquilo. Porque como é que você aprende as coisas? Diga, ouvindo. Diga, ouvindo. Mas você quer ensinar sem ouvir? O pastor não me ouve, mas você está ouvindo o pastor? Faça essa pergunta para si mesmo. Eu quero repetir algo que eu disse certa vez. A autoridade não nasce meramente do conhecimento, mas da experiência do que se conhece. Nós achamos que temos autoridade para falar a respeito de algo, porque conhecemos. Mas você realmente só tem autoridade quando você conhece, quando você experimenta aquilo que conhece. Ah, eu ouvi tal coisa e eu preciso falar para tal pessoa aquilo que eu ouvi. A sua autoridade não nasce disso aí, a sua autoridade nasce de você experimentar aquilo que você ouviu. E aí então você pode falar a respeito daquilo. Por isso não é só falar, é experimentar o que se fala. O que João 8,32 diz? E conhecereis a verdade vai fazer o que com você? Alguém pode falar da verdade sem conhecer a verdade. Alguém pode falar da verdade sem experimentá-la. Tem um monte de teólogo aí que fala da verdade, mas não experimenta, não a conhece. Há muitos mestres da teoria, mas que não experimentam o que conhece. E aí, a gente quer ser mestre, a gente quer ensinar. Mas você quer ensinar o quê? Se você, nem mesmo você aprendeu. Você se torna um mestre da teoria, um mestre do conhecimento. Você tem que ser um mestre da experiência, daquilo que você conhece. Irmão, você lê um livro, se você pegar a Bíblia, você vai adquirir conhecimento. O ponto não é esse. Se você fizer uma faculdade de teologia, você vai adquirir conhecimento. O ponto não é esse. Se você quer que nasça autoridade, o ponto é experimentar aquilo que você conheceu. Mas não, a gente adquire conhecimento, é por isso que a Bíblia diz que o saber ensoberbece. A gente adquire conhecimento e logo a gente quer fazer o quê? A gente quer divulgar o conhecimento, não é assim? Não é assim, gente? E aí a gente quer que os outros nos ouçam. Ah, não, você precisa me ouvir porque é assim. Mas quando você precisa ouvir algo dos outros, você não quer ouvir.
Nicodemos era mestre da lei, mas Jesus disse que ele precisava experimentar o novo nascimento. Nicodemos era cheio de conhecimento, tinha um monte de coisa para poder falar, mas Jesus disse: você precisa ouvir algo novo, se você quiser nascer de novo, se você quiser experimentar o reino de Deus. Os religiosos tinham um monte de coisa para falar, mas quando precisaram ouvir, não ouviram. É por isso que não tinham autoridade para falar o que falavam, porque faltava ouvir mais. Amém? E é óbvio que todos nós temos muito conhecimento, e tão óbvio quanto é que todos nós carecemos de experimentar o que conhecemos. Nós podemos ser dois tipos de pessoas: aqueles que se tornaram uma voz, ou aqueles que são apenas um eco. Quem é você? Uma voz ou um eco? Alguém que está reverberando o que ouviu e experimentou, ou alguém que está reverberando apenas o que ouviu, apenas o que conheceu? Que tipo de pessoa é você, irmão? Porque quem não dá ouvido ao que precisa, não importa o quanto de conhecimento adquira, ele será apenas um eco. Irmão, não me interessa, eu já falei isso um monte de vezes, não me interessa quantos diplomas o fulano tenha, não me interessa quantas faculdades ele tenha, para mim não serve de nada se o tal não está mais aberto para aprender e para ouvir. Alguém quer ser ouvido de verdade? Aprenda a ouvir. Amém? Agora, o que é ter uma voz, irmão? A Bíblia chama João Batista de voz do que clama no deserto. O que é ter uma voz? Não é meramente pronunciar palavras audíveis, é você falar por meio de alguém. Isso é ter uma voz. João Batista não veio falando de si mesmo, ele veio preparando o caminho e entregando a mensagem de Deus. Quer ser uma voz? Pare de falar de si mesmo e fale do que você está ouvindo de Deus. Porque você não verá uma só menção na palavra de alguém falando por Deus verdadeiramente, sem primeiro ter ouvido a Deus. Irmão, o princípio que deveria reger a nossa vida, que deveria reger aquilo que nós falamos, é o princípio de primeiro ouvir a Deus. Querido, eu não tenho problema de nós conversarmos conversas aleatórias, esse não é o ponto. Agora, o ponto é se nós só conversamos conversas aleatórias, sem falarmos o que Deus está falando. E quanto nós mais ouvimos a Deus, mais nós vamos ser precisos naquilo que sai da nossa boca. E talvez menos conversas aleatórias surgirão. Vou te falar uma coisa, irmão, a nossa geração, ela acha que relevância é ter o que falar ou falar demais. Escute, essa é a geração do conhecimento. E daqui até o retorno de Cristo, o conhecimento vai aumentar, porque isso está escrito lá em Daniel, profecia lá no Antigo Testamento. O conhecimento se multiplicaria, a ciência se multiplicaria. Nunca se teve tanta informação quanto nos dias de hoje. E daqui 10 anos nós vamos ter mais informação do que temos hoje. E a nossa geração cai no engano de achar que para ter relevância é ter muito conhecimento. Isso é um engano, porque Jesus falava pontualmente, guiado pelo Espírito Santo, e só falava o que ouvia o Pai falar. Nós queremos ser relevante e queremos que as pessoas nos ouçam porque estamos cheios de conhecimento. Eu tenho muito que ensinar. Não, você não tem nada que ensinar enquanto você primeiro não tiver aprendido. Jesus era pontual nas suas palavras. Você não vê Jesus jogando palavra fora. Você não vê Jesus falando ao vento.
ele era prontamente guiado pelo Espírito, e era baseado naquilo que ele ouvia do Pai. E nós nos metemos a besta a falar mais do que deveríamos. É preciso ouvir mais, é preferível falar menos, mas falar aquilo que se ouviu e experimentou verdadeiramente. Irmão, talvez você vai ter que calar sua boca, se você quiser com que as pessoas comecem a te ouvir. Já viu que até mesmo o silêncio de Deus fala? Já viu que o silêncio de Deus fala? Quantas vezes Deus ficou em silêncio com você? Você aprendeu alguma coisa ali? É porque até o silêncio de Deus vai te ensinar alguma coisa. Talvez você vai precisar ficar um pouco mais em silêncio, e o seu silêncio vai falar mais do que as suas palavras. Feche um pouco mais a sua boca e você vai estar demonstrando sabedoria que vem de Deus. Amém? Sabe por quê, irmão? Deus não está procurando pessoas versadas nas palavras. Deus não está nem aí se o fulano fala bem ou não fala bem. Sabe o que Deus está procurando? Pessoas que ouvem mais e falam menos. É mais importante para Deus gente que está pronta para ouvir. Vou repetir isso aqui: é mais importante para Deus pessoas que estão prontas para ouvir. Você está pronto para ouvir? Porque sabe quem é que Deus usa? Não é o que fala mais, é o que ouve mais. Repara nos profetas da Bíblia para você ver. Repara, vamos reparar nos profetas da Bíblia. A maioria deles aparecia quando eles tinham uma palavra. Já estudou a história dos profetas na Bíblia? Você não vai ver eles aparecendo assim, à torta e à direita. A maioria deles aparecia quando eles tinham uma palavra. Eles eram pontuais, e eles já chegavam dizendo assim: assim diz o Senhor. Eles não chegavam comendo pelas beiradas: ó, vem cá, eu acho que é assim, eu tenho um negócio para te ensinar. Não, eles chegavam e eles eram pontuais. Eles já tinham algo para entregar, porque eles já tinham ouvido algo da boca de Deus. Então eles já chegavam afirmando: assim diz o Senhor. Os profetas dos nossos dias falam muito mais de si mesmos do que de Deus. Irmão, quer ver um negócio engraçado? Nesse período de eleição que passou, irmão, pensa num caboclo que passou raiva, é esse que vos fala. Eu acho que eu passei mais raiva com as profecias que eu ouvi do que com as maracutaias que foram feitas nas eleições. Porque, irmão, brotou profeta até da repimboca da parafuseta. Brotou gente falando da parte de Deus de tudo quanto era lado. Eu sou profeta, e bati no peito, eu sou profeta, e não sei o quê, e um monte de gente falando em nome de Deus, e nada aconteceu. E a Bíblia diz que você conhece um profeta se a palavra de tal profeta se cumprir. Sabe por quê? Os profetas dos dias de hoje falam mais de si mesmos do que de Deus. Falam mais do que acham, do que pensam, do que o que Deus realmente está falando. Sabe por quê? Porque está faltando ouvir mais. É óbvio que nos últimos dias haveria um crescimento das profecias. Irmão, à medida em que o fim chega, as profecias vão aumentar. Você vai ouvir Deus falar mais, e Ele vai continuar falando, e quanto mais o caldo entornar, mais Deus vai falar. Agora, o princípio, ele deve continuar o de sempre: falar o que provém de Deus e não de si mesmo. Mas para falar o que provém de Deus, é preciso ouvir primeiro. Lembra que o que nós lemos aqui em Eclesiastes 5:2, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Por isso, dê valor ao que você está ouvindo, se você quiser que as suas palavras também sejam valorizadas. Vou repetir: dê valor ao que você está ouvindo, se você quiser ter as suas palavras valorizadas quando você falar. É simples assim. Porque na escola, querido, que todos nós, escute o que eu vou te dizer,
na escola que todos nós fomos matriculados, na escola do Espírito, nós sempre seremos alunos. Irmão, não interessa se você chegou, se algum dia você vai chegar. Você pode chegar a um patamar de general do exército de Deus, você vai continuar sendo aluno. E sabe o que um aluno precisa fazer? Continuar ouvindo. Não, pastor, mas eu tenho essa revelação, essa informação, esse conhecimento. Não interessa, querido, você vai continuar tendo a necessidade de ouvir. Porque é isso que um bom aluno faz, ele se mantém ouvindo. Por isso Tiago disse: não sejam muitos de vós mestres, porque sobre os mestres virá um juízo maior. Quem é o mestre? É o que está falando, é o que está ensinando. Mas de onde deve vir o ensino de um mestre, irmão? Pastor Heber, ele sempre disse que um mestre, e aí a gente cai no engano, porque aí a gente olha para o conhecimento para dizer que o cara é mestre. Um mestre não é o cara que tem um diploma de doutor em teologia, mestrado em teologia. Um mestre é alguém que experimentou aquilo que conheceu, e ele sabe te ensinar o exato caminho que leva para Deus. O mestre nos padrões de Deus não é feito por acúmulo de conhecimento, mas por experiência do que se conhece. Se eu não me engano, foi Martim Lutero. Martim Lutero, certa vez, ele disse assim, que ele aprendeu mais com o casamento do que com muitos anos de teologia. Ele se casou, e ele disse que ele aprendeu mais no casamento do que com muitos anos na faculdade de teologia. Sabe por quê? Porque a experiência é tão importante quanto o conhecimento. E não ache que você tem o que falar porque você tem conhecimento. Você só tem o que falar quando você experimentar o que está conhecendo. Martim Lutero não estava desprezando o conhecimento, apenas dizendo que a experiência é totalmente necessária para ensinar o que se conhece. Ele teve que aprender a ouvir. Nós fazemos o contrário, nós nem saímos do ventre e já estamos querendo ensinar, achando que temos muito para falar. Irmão, certa vez eu ouvi, e eu não desprezo isso, isso é verdadeiro. Certa vez eu ouvi um pregador de renome, não brasileiro, fora do país, ele falou assim: olha, não despreze o que você ouve das crianças, nem diga para elas que vocês não têm nada para ensinar, isso tem a sua parcela de verdade. Agora, eu fico encabulado como os nossos jovens de hoje acham que podem nos ensinar sem sequer mal ter acabado de chegar ao mundo. Hoje aí, os nossos jovens de 13, 14, 15 anos acham que podem nos ensinar. A pergunta é: o quanto você experimentou daquilo que você está conhecendo? É fato que Deus pode falar através dos pequeninos, e o fim dos tempos vai ser marcado por uma geração jovem que vai sacudir a terra. Deus vai falar através dos pequeninos, é fato, Ele vai. Mas tem um monte de pouco rucho que acha que sabe e que já pode ensinar, porque adquiriu conhecimento. A minha pergunta é: o quanto de conhecimento você tem? O quanto de experiência? O quanto você experimentou o que você conheceu? E aí eles vêm querer nos ensinar, e aí eles tomam a tal invertida. Ah, então você acha que é assim? E aí a gente tem que inverter, porque não é só conhecer, é experimentar. Amém? Você não tem muito o que falar se você está pulando a etapa do ouvir.
Provavelmente tenha sido Paulo quem disse em Hebreus 5 que ele tinha muito a dizer, mas o povo havia se tornado lento para ouvir. Hebreus capítulo 5, provavelmente foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus, e ele disse assim para o povo: eu tenho muita coisa a ensinar para vocês, a dizer para vocês, o problema é que vocês se tornaram lentos para ouvir, e vocês ainda têm a necessidade do leite. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu não posso. E sabe por que eu não posso? Porque quando vocês deveriam ouvir, vocês não ouvem. Vocês querem falar, mas ouvir vocês não querem. Então aprenda a ouvir os outros além de ouvir a si mesmo. Irmão, vou terminar. Tem gente que é maníaca por ouvir a própria voz. Tem gente que gosta de ouvir a própria voz. O fulano deve parar no espelho e ficar pregando para ele mesmo, porque ele gosta de ouvir a sua própria voz. Mas quando precisa ouvir os outros, não quer ouvir ninguém. Tem gente que é maníaca. Comece a ouvir mais o seu irmão, amém? Ouça mais as autoridades, ouça seus líderes, e ouça principalmente a Deus, que é o mais importante de tudo. Sabe por quê? Nunca haverá relevância verdadeira se não houver pessoas que ouvem a Deus. Quer ser relevante, quer ter o que falar, quer ser ouvido por outras pessoas, ouça primeiramente a Deus. Ouça aquilo que as pessoas te dizem, porque ter relevância não é ter conhecimento. Isso não faz você relevante. Mas se você é alguém vivido e experimentado, você vai ter muito mais do que palavras para entregar para as pessoas. Você vai ter experiência, amém? E não se esqueça do princípio que Tiago disse: toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Diga, pronto para ouvir. Sabe, irmão, isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui as autoridades ou não autoridades. Todos nós devemos estar prontos para ouvir, se quisermos ser ouvidos. Vou te dar uma advertência, e eu vou terminar com isso. Não é para te amedrontar, mas é uma advertência para segurar a sua boca no tempo certo. Não venha querer me ensinar nada se você não está disposto a aprender de mim. Se você rejeita a minha palavra, nunca abra sua boca para querer me ensinar nada, porque eu não vou receber de você. O princípio é esse, nu e cru, porque quem não está pronto a aprender, não está pronto para falar. Quem não está pronto para ouvir, não está pronto para ensinar. É duro, mas é a verdade. Estou te dizendo isso para você nunca ter a ousadia de achar que pode falar alguma coisa se você não estiver pronto para ouvir aquilo que é preciso. Guarda para você, até que você entre num lugar onde aquilo que você acha se torna uma verdade. E aí então, você possa falar alguma coisa com autoridade. Quem entendeu, diga amém. Então, ouça mais e fale menos. Pare de jogar palavras ao vento e dar bom dia a cavalo, para você não cair indiscreto com as pessoas, amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.